Bem-vinda, bem-vindo. Você está no podcast Rumo e hoje nós temos um episódio maravilhoso com a Gabriela Pontin, vice-presidente comercial da IP. Todo mundo conhece essa marca e hoje todo mundo vai conhecer um pouco mais da Gabriela. Gabriela, a gente morou na mesma cidade, Campinas, né, durante bons anos. Agora ela está em São Paulo e eu vim para Arthur Nogueira. E que eu vim para uma cidade de 50 mil habitantes, ela foi para uma cidade de 10 milhões de habitantes. Então a gente está testando aí para ver quem é que vai ser mais feliz, né? Eu, de vez em quando, vou para São Paulo. Então, Gabriela tem uma carreira vitoriosa, maravilhosa aí na área de vendas. É uma das mulheres líderes em vendas em bens de consumo e acredito que seja inspiração para muitas mulheres jovens, mulheres que estão já caminhando na direção da diretoria. Isso é para vocês, né? Além das que já estão na diretoria, passaram pela presidência, estão na presidência, são outras tantas. E ela está aqui hoje para a gente falar sobre liderança inspiradora. Esse tema é um tema muito interessante, porque a gente claramente vive hoje uma crise de liderança e a formação de líderes, na minha opinião, obviamente isso está muito ligado ao meu próprio propósito pessoal, que é a formação de líderes, mas é um grande desafio global a formação de líderes e nas organizações isso não é nada diferente. Então, sejam bem-vindos, a gente vai bater um papo. Queria que a Gabriela ficasse à vontade aí. Gabi, começa contando um pouco da tua história, mas não começa pela parte profissional. O pessoal vai lá no LinkedIn, vai ver onde você trabalhou, tal. Então, né, quem já está assistindo aqui vai poder ver isso lá no LinkedIn. Eu queria que você contasse um pouco da tua infância, dos teus pais, da tua jornada pessoal e como é que você começou essa coisa na carreira de vendas, né, numa época que tinha poucas mulheres. Você começou numa época que não tinha. Hoje tem bastante, mais da metade. Em muitos lugares tem lugares que só tem mulher, inclusive. E vocês estão dando um show. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com mulheres na área de vendas. Mas me conta um pouquinho da tua história. Bom, tudo bem, pessoal? Marcelo, super obrigado pelo convite, Arrumo. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Bom, falar um pouquinho, a minha história começou há 43 anos atrás, né? Então já estou dizendo aqui um pouco, entregando um pouquinho da minha idade. Nasci em Campinas, sou bugrina, ninguém é perfeito, né? Joguei futebol profissional, então Ó, pessoal, bugrino, ela acha que todo mundo sabe o que que é bugrino, mas bugrino é aquele que torce pelo Guarani, viu? Porque nem o Guarani também não está tão conhecido assim. pois Mas é, vai lá, pois é, Gabi. pois é, pois é. Sou nascido e criado em Campinas, ter uma família incrível, né? Tive um pai vendedor, né? Então acho que daí começou um pouco desse meu interesse, dessa minha vida na área comercial, né? Uma família uma irmã, tenho dois sobrinhos e fomos sempre criados ali, vivemos ali há bastante tempo, até que eu saí de Campinas e já morei em 9 cidades diferentes desse Brasilzão nosso aí. Morei no Nordeste, morei no Centro-Oeste, morei em um monte de lugar, né? E sempre movida pela carreira, pelo desejo de aprender. Acho que foi isso que me moveu aí nessa trajetória toda aí, profissional e de formação e o que vem aí me trazendo nesses últimos 24 anos de carreira na área comercial, né? Comercial, marketing, trade, inclusive customer service e tudo que envolve aí o atendimento dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Como você falou, há 24, 25 anos atrás éramos pouquíssimas mulheres. Hoje somos mais, mas ainda teríamos que ser muito mais, né? Representando a amplitude do shopper e do consumidor brasileiro, teríamos que ser muito mais, principalmente nas lideranças. Mas eu acredito muito na formação das pessoas, eu acredito muito no desenvolvimento dos profissionais, independente, obviamente, de gênero, né? Mas com certeza as empresas, as corporações precisam da representatividade que hoje a gente tem no nosso leque de consumidores, né?
Saí de Campinas lá atrás, quando me formei em economia na PUC de Campinas. Saí lá atrás e voltei até na outra passagem que eu tive pela IP, né? Trabalhei 6 anos na IP, fiquei 3 anos fora e retornei agora em setembro. Voltei a morar em Campinas. Você, sim, é um privilegiado por estar no interior de São Paulo, é um paraíso. E agora estou em São Paulo, que também tem os seus prós e contras, mas é onde, né, o centro nervoso das coisas acontece. Gabriela, vamos começar falando sobre instabilidade. Então, acho que quando a gente fala de liderança inspiradora, quero colocar aqui, né, para a nossa audiência que o papel do líder fundamental é levar as pessoas de onde elas estão hoje para o lugar onde elas querem estar. Esse é o papel do líder. Então, a gente fala, né, muito de liderança e eu atuo, né, de formação de líderes em vários setores e muitas vezes as pessoas perdem um pouco essa questão, né, puxa vida, mas afinal, qual é o papel do líder, né? As pessoas imaginam que o papel do líder é levar a turma para fechar a cota, né? Cumprir os objetivos e tal, mas o papel do líder não é esse. O papel do líder é levar as pessoas de onde elas estão para o lugar que elas querem estar. Esse é o papel do líder. E aí a gente quer falar um pouco, perguntar um pouco sobre o momento atual do mundo, o momento atual do Brasil, que é de instabilidade. A gente está num momento histórico, né? Não, pandemia foi só mais um item de instabilidade, mas quem está no Brasil, né, passou por 2024, sabe? E 2025 está chegando aí com muitas expectativas e receios de tanta instabilidade que a gente está vivendo. Como é que você está vendo isso e como é que você entende que afeta isso dentro das equipes aí que você lidera, que a gente vê, né, que as pessoas lideram? Marcelo, até corroborando com o que você falou, né, sobre o papel da liderança, eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, e gravou e nunca mais saiu da minha cabeça, que o papel do líder é fazer com que as pessoas façam o que elas não querem fazer para chegar onde elas querem chegar, em alguns momentos, né? É, assim, o papel da ser líder, o papel da liderança nunca foi um tema simples. Às vezes a gente vê que a gente desafia bons técnicos, boas pessoas para cargos de liderança e a gente não consegue ter o retorno e nem a pessoa é feliz naquele papel, porque a liderança é desafiadora, né? Com essa pimenta que você trouxe agora, dos últimos anos, com esse processo de instabilidade, de volatilidade, de polarização global, né, nacional, cada vez o mundo mais polarizado, mais embativo, né, e traz essa instabilidade para o âmbito global, nacional, parte da instabilidade econômica, de segurança, de saúde, como você trouxe na parte aí depois de pandemia e cada vez, né, a gente vem tendo ciclos mais desafiadores nesse tema. A liderança ela tem que absorver, tem que filtrar o que de verdade é necessário para que o time precise saber, para que ele tenha tranquilidade para fazer o que ele precisa fazer. Eu falo, a gente não tem um ambiente saudável, um ambiente bom se a gente não filtra o mal, né? E muitas vezes esse é o papel da liderança, né? Filtrar um pouquinho do mal. Não tem nada a ver com deixar equipes e pessoas míopes, tá? Mas tem a ver sim em tornar talvez essa instabilidade, aceitar a instabilidade, né? Não lutar contra ela, porque ela está aí e nós vamos ter que trabalhar com ela e vamos ter que seguir em frente com ela, né? Tornar isso um pouco mais fluido, tornar isso um pouco mais leve, é, ressaltando mais uma vez o que eu falei, não tem como você ter um ambiente bom se você não filtra o mal. Não dá para filtrar tudo, mas esse é um pouco desse papel nesse momento super instável, global, econômico, que, né, eu falo muito com o meu time, né? Num momento de instabilidade, onde você não controla tudo, o que você controla tem que estar muito bem controlado, né? Porque o que vai vir Olha para que trás legal, a gente não sabe, olha, né? olha, olha, olha que interessante que você está trazendo aí. Eu acho que, vou fazendo alguns comentários, que a maturidade da tua liderança já traz aí o primeiro ponto, que é esse ambiente psicologicamente seguro. Então,
o que eu acho que a primeira lição que eu estou aprendendo aqui é que, de fato, a gente não deve transmitir tudo para a equipe, né? Você usou a palavra de filtrar o mal. Então, muitas vezes, nós, como líderes, recebemos uma carga de pressão, e aí eu vejo líderes inexperientes, líderes menos maduros, transmitem a mesma carga ou até ampliam a carga de pressão para a sua equipe, como se isso aí fosse, não, a turma precisa, né, saber o que está acontecendo. E aí eu concordo totalmente com você. O ambiente psicologicamente seguro nós, como mais sêniores, temos a obrigação de fazer esse filtro para que o ambiente seja psicologicamente seguro e eles estejam seguros, né? Para que eles possam, de fato, continuar a crescer e continuar a entregar resultados, a produzir, a buscar os objetivos que eles estão buscando. Então, primeira lição, filtrar, né? Não, não adianta a gente, obviamente, às vezes está no meio de uma tempestade, né? Está todo mundo vendo que o barco está balançando, mas a gente não precisa transmitir toda a pressão para a equipe, né? Na medida do possível, a gente de fato cuidar dessas pessoas com carinho e com atenção. Eu quero passar para o segundo ponto, de instabilidade somado, né? Quer dizer, a gente falou da instabilidade global e aí você trouxe, não, olha, precisamos filtrar e precisamos manter esse clima psicologicamente seguro para as pessoas. Agora vamos falar da instabilidade geracional. E encrenca que a gente está vivendo. E, assim, eu não lembro dos meus pais reclamarem tanto das novas gerações. Toda geração reclama das novas gerações, mas eu não lembro das pessoas reclamarem tanto das novas gerações como a gente reclama. Então acho que a gente está ficando velho. E aí todo mundo reclamando e tal, porque essas novas gerações não tem um compromisso, e não tem isso, não tem aquilo. E eu falo, gente, eu vou tentar evitar de falar isso, né? Apesar de estar vendo muita coisa diferente. Eu tenho filhos, né, de duas gerações diferentes. A minha de 13 está muito. Nós estamos na encrenca do celular, na na briga contra o celular. Isso é uma briga global, né? E agora é legal, baixaram leis que não podem nem ter celular dentro da escola. Então, graças a Deus, não sou só eu que estou em guerra, né, contra os aplicativos dos adolescentes. Mas me conta um pouco, como é que você está vendo essa questão dentro da tua jornada de liderança aí, essa instabilidade geracional? Olha, Marcelo, concordo com você, assim. Eu acho que a gente tem reclamado demais das novas gerações, só que a gente tem que entender que é com elas que nós vamos conviver, que o futuro está aí. A gente não vai conseguir voltar. E eu acho que é uma luta inglória, uma luta quase que uma defesa das nossas gerações. Eu não vejo assim, em algum momento a gente se blinda, né, falando. Olha, a nova geração não tem compromisso, só quer, não quer dar nada, não tem responsabilidade, né? E na verdade o que eu tenho vivido muito, compreendido, tentado entender, estudado muito, é que o que eles querem é acolhimento, o que eles querem é conhecimento, né? Então a gente fala muito do home office, a gente fala muito da inteligência artificial. Sim, tá aí e nós temos que aproveitar isso. Mas o contato físico, a inspiração, a dedicação, estar próximo. Na verdade, a nova geração, na minha opinião, o que eles querem, né, super na minha opinião, tá? Eles querem uma liderança rústica do passado. Aquela que tá junto, que pega pela mão, que ensina, que divide, que olha no olho, que pergunta como é que tá, que senta do lado. Então, é legal, celular, todo mundo resolve tudo, todo mundo, né, muito superficial hoje, né? Plano, resolve-se tudo num clique, mas a verdade é que mesmo a nova geração, e muito mais a nova geração, o que eu sinto é que eles querem cuidado, eles querem proximidade, eles querem ter alguém para olhar e para se inspirar. Eu vejo assim, até aqui na companhia, a gente tem um programa legal de talentos, e quando a gente fala, olha, é híbrido, né? Você pode ficar 2, 3 dias fora, tal. Ali, essa geração pede, mas eu queria vir mais tempo para o escritório. Né? Por que,
Porque é dividir, é conhecer. Nós aprendemos olhando para o outro, né? Então, eu vejo assim como a instabilidade global, econômica, de segurança, de saúde, essa instabilidade geracional é a nossa luta em não aceitar que o novo chegou e acolher, né? Então, é um processo que nós, como líderes, temos que entender que é com eles que nós vamos chegar lá, que muito provavelmente são muito mais astutos do que nós fomos no passado e que nós temos que formá-los, né? Olha, interessante, você está trazendo uma perspectiva diferente do que eu já tenho ouvido e uma perspectiva mais até humana. E quando eu começo a refletir, né, sobre o que você acabou de dizer e as minhas experiências com gente jovem, eu trabalho com uma equipe, eu tenho na minha equipe um camarada de 63 anos e tenho pessoas de 19 anos, né? Então eu lido com essas pessoas diferentes. Inclusive, Flávio e eu tivemos um feedback, né, de uma pessoa que trabalha nova com a gente sobre, puxa, vocês me deram um feedback aqui, foi o melhor feedback que eu já tive, porque vocês me contaram como é que eu estou indo, vocês me contaram, é uma coisa que eu não fazia. Confesso para você que é coisa nova, não é? Porque eu entendi um pouco, eu não tinha elaborado como você colocou, mas essa coisa de você olhar a pessoa e tratar a pessoa independentemente dos negócios e dizer para ela, olha, você foi muito bem aqui, eu estou satisfeito com a tua jornada aqui e acho que você tem uma oportunidade, se você desejar, de fazer essa jornada por ali. Então, essa conversa, esse papo reto, né? De você lidar com a pessoa, não de forma corporativa, mas lidar com essa pessoa de uma forma interativa e tentar entender o lado dela e tentar, de fato, humanizar essa relação. É o caminho óbvio que a gente, às vezes, evita nessa correria de resultado, nessa correria de inovação que a gente tem que estar tendo. A instabilidade gera a necessidade da inovação. Como está tudo muito instável, a gente tem que inovar o tempo todo, infelizmente, né? Mas até se eu puder corroborar, Marcelo, em cima disso, Opa, a liderança, ela não tem a opção de não olhar para o outro e de achar que a correria dá para ela o aval de ser imperceptível. Quando você passa num corredor, cargo de gestão, qualquer cargo de gestão, as pessoas estão olhando como você anda, como você se comporta, como você olha, quem você cumprimenta, quem você não cumprimenta. Então, a partir do momento que você quis e que você galgou e que você chegou numa posição de liderança, você não pode mais se furtar de olhar para o outro, de se comportar, de cumprimentar. E muitas vezes é quase que impossível, eu não consigo saber o nome de todo mundo. Mas as pessoas sabem seu nome. As pessoas te conhecem, mesmo você não conhecendo elas. Eu falo muito, numa posição de alta liderança, a gente se relaciona com as pessoas através de números. O que é frio, é duro ouvir, né? Mas é real. A gente se relaciona com as pessoas através de números. Provavelmente eu não sei o que o Marcelo, que mora em Florianópolis ou que mora em Manaus, quem ele é, mas eu sei como é que está o resultado dele, né? Eu entro aqui, clico e sei. Mas a hora que você está andando no corredor, a hora que você está visitando um cliente, a hora que você está visitando uma loja, a hora que você está visitando um fornecedor, uma fábrica, a liderança não pode se furtar de olhar para os lados, cumprimentar. A correria não pode ser um aval para isso. Aí você fala, pô, mas que duro ser líder. Sim. Você está no Big Brother. Você está no Big Brother. E olha só que legal, eu estou aqui, né, elaborando o que você está falando, que puxa, no final do dia, eu acho que a perspectiva que você traz, o papel do líder de vendas, a gente está falando aqui, né, de liderança de uma forma geral e mais especificamente a liderança em vendas, eu sempre divido em três papéis fundamentais, né? A gente falou do propósito, né, de levar de um ponto, né, de onde a gente está para onde a pessoa quer ir, agora complementando com o que eu aprendi, que é fazendo o que ela não quer fazer, o que ela não queria fazer. E tem três papéis: a liderança de pessoas, a gestão do negócio e o coaching de vendas, e o coaching de uma forma geral.
São os três pilares aí do papel do gestor de vendas. E aí a gente vê que existe um exagero de tempo na gestão do negócio, que é olhar os números, fazer análise, né? A gente teve uma pressão muito forte. Olha, precisamos tomar decisões baseadas em números e tudo mais. Então, como isso não é muito da natureza da maioria dos gestores, da maioria dos seres humanos, inclusive, se gasta um tempo exagerado no processo de gestão do negócio, e aí o restinho de tempo no coaching. Mas essa liderança de pessoas, esse conhecer as pessoas, esse se preparar para essa imagem, para a construção desse exemplo de ser líder, parece que diminuiu o tempo. Houve uma redução do tempo para isso. E eu acho que fica a coragem e a orientação tua de ampliar esse tempo, porque, no fundo, esse é o papel principal do gestor, é Exato, liderar a pessoa. exato. Falando sobre relações líquidas agora, essa semana passada, virada de ano e tal, eu liguei para um ex-cliente, amigo, querido, posso até falar, né, o nome dele, Ventura, foi presidente da Águas Prata, lá ele foi meu cliente, depois foi presidente da C&C, enfim, do Grupo Alfa, e troquei mensagem com ele, e eu fiquei pensando, puxa vida, a gente até ficou de se encontrar, ele está morando em Santos, e eu pensei, eu não gosto de relações líquidas. Eu tenho um amigo desde os 6 anos de idade que eu mantenho o meu relacionamento, né? Então, uma amizade vai completando esse ano 50 anos de amizade. E eu sou mentor do filho dele. Então, é muito importante a gente não só aprofundar essa relação, mas tornar essa relação um pouco mais sólida, a relação de gratidão e a relação de, independentemente se você é útil para mim nesse momento, a minha relação com você continua sendo uma relação humana. Como é que você vê isso dentro da tua jornada, dentro da tua estrutura de pensamento como líder? Olha, Marcelo, construir relações profundas no mundo de hoje não é fácil, porque foi o que eu disse, o mundo de hoje está plano, né? As telas dos nossos computadores, dos nossos celulares, do nosso relógio. O mundo é plano, ele não tem profundidade, né? Então dá trabalho, né? É quase que você cutucar o outro para, né? E ser cutucado também, ser desafiado a construir essas relações. Tem que ter disciplina e tem que buscar isso, assim, todos os dias, porque a, a, a franqueza, a forma como você lida com as pessoas, como você está interessado de verdade no outro, né? A cobrança do dia a dia vai ter na área comercial, no marketing, vendas, na fábrica, ela vai existir. Mas se eu entender como você tá, o que te move, o que te faz acreditar, o que te faz acordar, eu vou conseguir com que você tenha um propósito para fazer aquilo. Produzir detergente, envasar desinfetante, talvez não seja o maior motivador de uma pessoa. Colocar um produto na gôndola talvez não seja o maior motivador de um promotor. Talvez não, com certeza não é. O que move a pessoa é por que, que ela está lá. Para quem ela volta, o que ela quer ser, qual a formação que ela quer ter, aonde ela quer chegar. E muitas vezes a pessoa não tem essa explicação. Mas a gente precisa compreender isso, até porque nas nossas carreiras, né, você é um cara de sucesso aí que constrói relações profundas, a gente acaba caminhando com muitas pessoas por muitos anos, né? Quando a gente constrói times, a gente sempre procura pessoas que são links que tiveram com a gente em outras jornadas, porque é aquele elo que você construiu de confiança, né, com valores parecidos, com inspirações parecidas. Então, essas construções de relações é o que te guiam para uma vida perene. Quando a gente tem muita liquidez, as pessoas só passam pela nossa vida, a gente não pode esquecer que a gente também só passou pela vida delas e que a gente não deixou muita coisa. A relação do outro com a gente é espelho da relação que a gente tem para com o outro, né? Então, a gente vai conseguir ter relação profunda com todo mundo,
né? Mas com os diretos, com aqueles que a gente tem mais contato, né? Você ouvir um pouco, você não se prive de almoçar um dia, de tomar um café com a pessoa, de conversar sobre futebol, de conversar sobre o final de semana, né? Existe uma pessoa ali do outro lado, porque no fundo o resumo de tudo é que é tudo gente, não tem robô. E eu gosto demais de construir relações profundas, assim. Eu gosto que boas pessoas entrem na minha vida. Eu não gosto que elas saiam. E para isso a gente tem que cuidar, né? Concluindo o bloco, esse bloco primeiro, né, que a gente está falando sobre a instabilidade, seja do mundo, seja das gerações, ou seja das relações, eu entendo que a gente tem aqui alguns aprendizados, pelo menos eu tive, né, aqui alguns aprendizados. Então, primeiro, de que eu preciso dedicar mais tempo às pessoas. Então, é necessário ter tempo para priorizar essas relações. E esse tempo, de fato, ele é uma escolha do líder. A segunda coisa que eu né, aprendi, né, da tua experiência e do teu conhecimento de fato, a gente aceitar a realidade e filtrar a pressão. Filtrar mesmo a pressão para que a gente tenha um ambiente psicologicamente seguro nas equipes, não um ambiente irreal, né? Fora da realidade, mas um ambiente onde as pessoas não perdem a perspectiva de que a gente está construindo o futuro juntos. Acho que isso é um aprendizado muito importante aí dentro da visão que você trouxe aí, né? Para mim. A questão geracional, cuidado. A questão de ser gente que cuida, ser gente que conversa, ser gente que dá exemplo, né? Dedicar mais tempo a sair dessa coisa da tela e, de fato, a gente ir, mesmo que seja, né, de uma forma virtual, mesmo que seja pela tela, a gente, de fato, mergulhar, e isso eu faço muito, dá para fazer. E, por fim, essa coisa do deixar do líquido, né? Aprofundar a relação para que a pessoa saiba, puxa vida, essa pessoa é uma pessoa que vai avançar comigo, eu posso contar com ela, independentemente dos negócios, ela está prestando atenção em mim e a gente poder, pelo menos com as pessoas mais próximas, aquele time, né, que a gente escolhe como time central. E aí a gente começar agora a falar sobre desenvolvimento de equipe, né? Vamos falar um pouco como é que a gente avança, como é que constrói essa equipe de alta performance que você tem e que eu acho que legal você ter trabalhado um tempo longo aí na IP, aí você sai para um outro desafio e a turma te chamou de volta, né? Isso aí não é uma coisa comum, não acontece todo dia, significa que, né, sentiram tua falta e você tem um papel especial aí com as tuas crenças, com os teus propósitos, enfim, estão alinhados aí com a cultura da empresa. Então vamos falar sobre isso, né? A primeira questão, eu queria falar sobre relações de confiança. Então, a gente tem aí um link, né, das relações que não são líquidas, porque às vezes vai, poxa, eu preciso que a minha equipe confie em mim, mas será que você está, né? Será que você está dedicando esse tempo? Como é que você está desenvolvendo? E aí, Gabi, como é que você recomenda que as pessoas desenvolvam relações de confiança com as suas equipes? É fundamental, né? Se você tem uma equipe desalinhada, principalmente na, no elo de confiança, se as pessoas que estão com você não acreditam que o que você fala é o que você vai fazer, e principalmente que depois que você sai de uma sala é aquilo que vai acontecer, as coisas não se movem, as coisas se paralisam, porque você acaba construindo, não é uma equipe que confia naquele passo, naquele processo. Você acaba construindo uma equipe que só se defende, né? Porque não sabe o que vai acontecer ali na frente, né? Então, a relação de confiança é fundamental e para ela ser estabelecida, para mim, o primeiro ponto é a franqueza com que você trata os assuntos. Os problemas precisam estar em cima da mesa, os erros honestos precisam ser respeitados e precisam ser valorizados, né? Porque também
Não adianta você estabelecer uma relação de confiança e falar, vai lá, Marcelo, faz. A hora que você faz, você erra, primeira marretada, né? Então as pessoas precisam poder errar, né? Precisam poder falar, né? Então, uma relação franca de liderança para estabelecer confiança não é só eu ser franco e você receber e ficar quieto. Eu também vou ter que saber ouvir. O líder, que para estabelecer uma relação de confiança, ele tem que estar preparado para receber feedback, para receber, talvez, recomendações que ele não esteja preparado para ouvir, né? Então, a escuta é muito importante. A franqueza da comunicação não está só no que você diz, está no que você ouve. E ouvir genuinamente. Então, relação de confiança através de franqueza, através de escuta ativa, de escuta perene. E a escuta, às vezes, não é só no que a pessoa fala para você, é no como ela está se comportando naquele momento. Então, o líder tem que estar muito atento até no não verbal, né? Para estabelecer uma relação, de você poder chegar e falar, cara, desculpa, hoje, assim, ali naquele ponto, totalmente errado. A relação de confiança não é só estabelecida entre o time, entre o líder e o time. Ela é estabelecida entre o time. Assim, eu fomento muito que o meu time seja um time coeso, consistente. Muitas vezes isso até joga contra, né, a liderança. Porque você tem um time que fica tão forte que às vezes você joga alguma coisa e o time vem junto, e, né, e embate aquilo que você está falando. Mas aí é a hora que eu estou feliz. Aí é a hora que eu estou feliz. Porque a hora que eles estão juntos, eles trocam e eles tocam as coisas sem precisar de grandes inputs meus, de grandes interferências minhas, é porque daí o time está pronto. Porque a confiança não é só de baixo para cima, é do lado, é de cima para baixo. É uma troca, né? É uma troca. Não existe mais comando e controle. Ou você estabelece uma frequência, as pessoas não vão mais trabalhar com comando e controle. E isso é o elo de confiança. O elo de confiança é que eu posso te falar uma coisa que eu sei que você vai ouvir porque você quer que eu melhore genuinamente. Você quer que as coisas melhorem genuinamente, que você quer que o desenvolvimento aconteça genuinamente. Não que eu vou pegar aquilo que você me falou, eu vou sair daqui e vou trocar isso. As corporações são vivem muito esse gasto de energia com informação desnecessária. Isso não constrói confiança, isso destrói confiança, né? Então, é fundamental. Não desenvolve equipe sem confiança, tá? Assim, Marcelo, para mim, se a Olha, gente for olhar, você está né? você tá trazendo uma coisa muito legal, que obviamente vem da tua história de atleta, né? Atleta de esporte de equipe, né? Esporte coletivo. Assim, muitas vezes eu tenho que repetir para os gestores, times de vendas e tudo mais, de que você não é parte do time. Você é o técnico do time. O time, ele está jogando, ele tem que jogar sozinho. E aí que você traz uma ideia. Puxa vida, Gabriela, é a primeira vez que eu ouço isso também, que é eu preciso incentivar a confiança entre o time dentro para que eles joguem sozinhos, mesmo que eles discordem de mim. Mesmo que, né, às vezes você sabe que o time demite o técnico, né? Sim, muitas vezes. Mesmo eu correndo risco, né? Eu corro risco, né? Mas, óbvio, aí a minha liderança também tem que ter um peso aí importante, né? Na minha geração de confiança com o time. Mas essa é a primeira vez que eu ouço alguém realmente trabalhando e publicando a importância de você desenvolver não só a confiança sua, de líder, de coach, de técnico, de mentor com o time, mas entre o time, para que esse time de fato jogue junto e de fato performe com sua responsabilidade. É muito bacana, o aprendizado é muito interessante e eu tenho certeza que isso vem do esporte, porque, né, o técnico no futebol ele não vai entrar em campo, ele não joga. Não tem, apesar de alguns quererem entrar em campo, né? Estão com vontade de entrar em campo. Mas não tem como entrar em campo. Ele Não. tem que orientar e aí o time junto vai fazer essa jornada. Vamos para a segunda pergunta, que tem a ver com empatia. Você chegou a tocar nesse assunto, né? Que é como é que você faz para que essa equipe
se sinta compreendida por você. Lembrando que a gente está falando do desenvolvimento dela. Então, o primeiro passo, você estabelece a relação de confiança entre você e a equipe e entre os membros da equipe. Então, esse primeiro passo. O segundo passo, a gente está falando sobre empatia. Como é que você faz com que essa equipe se sinta compreendida por você? Não é você dizer que eu compreendo a equipe. Eu compreendo o que vocês querem. Isso, as pessoas podem dizer, você acha que compreende, não está compreendendo nada, está entendendo nada, né? Mas como é que ela concorda de fato, chefe? Você entende a gente, ou você entendeu o nosso ponto? Como é que você trabalha isso? Olha, Marcelo, é até difícil responder isso assim, porque eu acho que a empatia, ela tem várias hoje, é uma palavra muito em alta, tal. Mas a verdade é que para mim é você não ser eu não sou um indivíduo separado daquela corporação, daquele time, daquelas pessoas. Eu sou parte daquilo. Então, a hora que eu me coloco como todo mundo, porque eu sou como todo mundo, nós temos só responsabilidades, talvez diferentes, funções diferentes, é, pressões diferentes, mas eu já passei por muito daqueles elos. Eu já fui promotora, eu já fui vendedora, eu já fui supervisora. Então, assim, eu não sou. Eu estou numa posição de vice-presidência, mas eu sou como eles. Eu tenho desejos, eu tenho tristezas, eu tenho anseios, eu tenho dias bons, eu tenho dias ruins, né? A, a troca, você sentir o outro, você entender o outro, parte do princípio que você também é comum, que você não é um ser extraterrestre, inacessível, inatingível, que ninguém pode falar com você, que você fica trancado numa sala, numa redoma, que você almoça separado, que você não toma café numa xícara diferente, que você. Eu tento extinguir quanto mais essas coisas, porque você falar que você é empático, que você entende o outro, que eu sentei lá e ouvi o que o Marcelo tinha para me falar, mas porque é o feedback formal, que é uma vez por ano, e eu sou obrigada a sentar com ele, porque senão o RH vai me cobrar, Uhum. não Não é tem valor. isso. Não tem valor, né? Então, assim, eu acho que para ser empático é primeiro ouvir de verdade as pessoas e estar interessado na história das pessoas, estar interessado na dor da pessoa. Até porque você é parte daquilo, você não é um ser diferente daquilo, né? Assim, eu acredito que cada vez mais com a evolução, né, da liderança, das empresas, das corporações, a alta liderança, os cargos os C-levels, eles precisam se humanizar, eles precisam se tornar parte, eles precisam se tornar, não é um objeto, né, é um meio, né? Então, para mim, a construção e essa parte de ter uma relação mais empática, de ter uma relação mais que entende o outro, é fazer parte disso. É fazer parte desse grupo, né? E não ser um ser diferente desse grupo, né? Sim. Você sabe que a palavra que me vem, eu não sei porque eu normalmente escrevo e esqueço dessa palavra, mas a palavra que me vem é vulnerabilidade. Tudo que você está falando é de fato você ser vulnerável, no sentido de ser, obviamente, como qualquer pessoa, porque você é, né? Por mais que o status ou o ego, né? Às vezes empurram a gente para nos sentir, nós somos humanos, nos sentirmos diferentes, especiais, e a gente fala assim, não, espera um pouquinho, eu preciso ser mais vulnerável porque eu também tenho as minhas dificuldades, também tenho as minhas dores. Então, dentro dessa, dentro dessa perspectiva que você traz, eu acho que a empatia, de fato, está em lembrar quem a gente é como ser humano, com as nossas dificuldades, com os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas inseguranças, e deixar isso claro para a equipe, que nós não somos, né, Mulher Maravilha, o super-homem, porque, de fato, às vezes as pessoas se sentem assim e começam a tratar o outro de uma forma inadequada. E aí você começa não tendo empatia e, em seguida, você perde a confiança, né? Aquilo que você construiu, eventualmente, passa a não acontecer. E aí tudo isso está baseado num item que eu quero te fazer uma pergunta, porque
nós chegamos a conversar sobre esse assunto, eu vejo você trabalhando muito a questão dos princípios, né? E eu até te mandei, não sei se você teve oportunidade de ver, pô, você trabalha com estoicismo, né? De uma forma muito concreta, e esses princípios, né? São princípios filosóficos aí, para quem está acompanhando a gente, anota essa palavra, estoicismo, está na moda, né? E aí depois você dá uma olhada no que são princípios, é uma linha filosófica, baseado, você falou, desde o início você vem falando sobre esse assunto, aceitar a realidade, ter uma comunicação direta, trabalhar em cima daquilo que está sob, né, sob teu controle, sobre aquilo que você consegue fazer. Como é que você vê essa coisa do princípio e quais são os principais princípios que você defende diariamente? Porque esse é um processo que não dá para não ser repetido diariamente, né? Como é que você vê isso? É, a gente conversou mesmo sobre isso. Eu fui dar uma estudada e realmente eu não sei quando entrou na minha vida, mas o estoicismo é quase praticamente o meu cerne, né? O meu centro de gravidade. Mas é Eu fui interessante. empático, né? Eu fui empático com você quando eu falei, puxa, olha que você tá vivendo isso aí, né? Exatamente. Eu acredito muito que os princípios que regem, né, as coisas que eu acredito e as empresas e as pessoas que eu tento me cercar são coisas que eu não preciso me lembrar, sabe, Marcelo? É quase que como se alguém te lembrasse que você tem que respirar. Ninguém te lembra que você tem que respirar. Você respira. Quando, quando você tem princípios muito fortes, ninguém precisa te lembrar deles. Eles estão, eles são seus, né? A franqueza, a disciplina. Eu sou uma pessoa fissurada por disciplina. Porque para mim a diferença entre o sonho e a realização é a disciplina, né? Você dá, você dá, sei lá, você tá lá, você tem um sonho. Aí você vai, puta, aquele primeiro start, que desculpa a palavra, aquele tesão, você você dá o sprint. Mas o que faz você chegar não é isso. O que faz você chegar é a disciplina. É. Então, assim, a franqueza, a disciplina, a comunicação aberta, a dedicação, a paixão, são coisas que eu vivo e que eu quase não preciso me lembrar que elas existem. Porque eu não consigo viver sem elas. Eu não consigo viver sem elas. E daí a gente procura construir nas relações, nas equipes e desenvolver nas pessoas que têm talvez alguma dificuldade em algum desses princípios que para mim são muito importantes, essa amplitude, essa facilidade em lidar com isso, como se daqui a pouco não tivesse mais que lembrá-los que isso é importante, né? E daí você fala, mas e quem não tem esses princípios? Como é que você faz? Automaticamente, ou a pessoa não se sente bem no ambiente e acaba sendo expurgada, ou eu mesmo acabo entendendo que aquele ambiente não é para mim e eu me auto-expurgo, né? Porque são coisas muito intrínsecas, são coisas muito verdadeiras, né, dentro de cada indivíduo. Não dá para negociar, né? Então, acho que é muito sobre isso, assim, é muito sobre a dedicação, a disciplina, o como, para mim é tão importante, mais importante que o que, é o cuidado, é o olhar, e é sim né, o comportamento, a vigilância. Então, é muito sobre isso, assim, que a gente vem falando, e daí dentro desses princípios, quando eu olho muito, né, cuidar do que é seu, controlar o que é importante, que é controlável, aceitar que as dificuldades virão, não renegar os problemas, tá dentro aí de coisas que eu acredito muito, que você fala, que você me alertou e eu fui estudar, é quase que de verdade é o pilar aí, os pilares do estoicismo, né? Perfeito. Que começou, para você que está nos assistindo, ainda não teve oportunidade de olhar o estoicismo, né? É uma linha filosófica aí, que alguns líderes como Marcos Aurelius ou Sêneca, as pessoas que me seguem lá no LinkedIn ou até no Insta, eu sempre publico muitos pensamentos, né, dos estoicos. E vale a pena você conhecer
essa linha. Mas o que eu quero chamar a atenção de você que está nos ouvindo é muito importante você escrever os princípios que você acredita. Cada um tem os seus próprios princípios, óbvio que existem princípios comuns, né, às pessoas e à ética que a gente vive nesse período nosso, né, da nossa história. Mas é muito importante que você tenha um momento de reflexão para você escrever naquilo, quais são os princípios que eu acredito e, eventualmente, compartilhar e debater isso com a tua equipe de forma muito objetiva, porque cada um tem uma história, cada um tem uma formação diferente, e dentro da formação, eu vou dar um exemplo, né? A formação cristã tem muito a ver com o perdão, tem muito a ver com o conceito de você procurar fazer o que é certo à luz de uma lei, né? Se você vai para o Oriente, o conceito de honra é superior a isso. O conceito de disciplina é superior a isso, que não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Então, se você vai trabalhar numa empresa chinesa, ela vai carregar esses princípios de honra, de disciplina, de resultado acima de qualquer coisa. É muito interessante, é diferente dos princípios ocidentais. E eu não estou defendendo nem um lado nem outro, tá? O que eu estou dizendo só é que é muito importante que você conheça os seus próprios princípios, que você conheça os princípios culturais das organizações onde você está, ou da organização onde que você está trabalhando hoje, ou que você deseja ir trabalhar, para que não haja confusão e que você possa conviver também com pessoas e entender que, eventualmente, aquele comportamento daquela pessoa é ligado a um princípio que ela acredita. E aí eu concordo com a Gabriela, que ela falou assim, olha, tem alguns princípios que são inegociáveis. São princípios que a pessoa tem e que não estão em linha, não estão alinhados com os princípios que eu tenho. Então, aí você vai ter uma encrenca que talvez não tenha solução, e que a solução seja a separação, né? Graças a Deus o mundo é muito grande, o universo é imenso, né? Tem oportunidade para a gente viver coisas diferentes. Então, agora, a gente prestar atenção nesses princípios pode evitar muita dor de cabeça e muito desgaste nessa condução. Então, concluindo aqui esse bloco número 2, que é o desenvolvimento das pessoas. Começamos, então, com a questão da confiança, como ela se estabelece, e dentro dessa jornada de confiança, a Gabriela trouxe alguns pontos essenciais de líder, confia na equipe, as pessoas confiam no líder e as pessoas confiam entre si para jogarem juntas, performarem, e você, como líder, você é o técnico, você está observando, mas não entra em campo. Segundo ponto, a questão da empatia fundamentada na vulnerabilidade. Então, você ser vulnerável, mesmo sendo firme, né? A gente está falando que tanto Gabriela quanto eu, nós temos uma postura muito disciplinadora, direta, firme, mas, ao mesmo tempo, isso não impede você de ser humano, não impede você de ser simpático, não impede você de ser essa pessoa que ri de você mesmo, né, dentro das suas dificuldades. Então, você não precisa ser bonzinho, né? Simpático não precisa ser bonzinho. Significa que você, de fato, tem uma preocupação genuína com aquele outro ser humano, né? E, por fim, a gente falou sobre princípios. E como esses princípios, você com os seus próprios princípios, você conhecendo a si mesmo, escrevendo, faz uma pausa, escreve aí quais são os princípios que são caros para você, para que você possa, de fato, debater e até compreender por que você não gosta daquela ou da outra pessoa. Poxa, o que está tendo de ruído em relação a esses princípios? E você tentar compreender naquela pessoa quais são os princípios dela. Será que vocês não têm os mesmos princípios e tem algum ruído de comunicação acontecendo? Ou será que ela tem princípios diferentes que, eventualmente, são bons princípios? Tem pessoas que têm princípios diferentes dentro do meu time. São princípios, mas eu respeito os princípios, porque eles não são princípios desonestos, só são
diferentes do meu. Então, eu sei que ela conduz a conversa baseada nos princípios dela, que são diferentes dos meus. E isso faz com que eu tenha respeito pelas diferenças. E muitas vezes essa coisa se fala, né? Poxa, nós temos que ter uma diversidade. E a diversidade não é só de raça, de preferência sexual, ou de comportamento. A gente pode ser uma diferença de princípios, né? Isso fala até um pouco sobre a questão das gerações, né? Às vezes a gente quer que a geração nova tenha os mesmos princípios que a gente. Eles são muito mais ligados à vida pessoal, à felicidade, e a gente é muito mais ligado ao trabalho na geração que a gente está, né? Na minha geração. E será que eles estão errados? Eles são diferentes, mas será mesmo que eles estão errados? Eu acho que eles estão certos. Eu até gostaria de pensar mais como eles, não consigo, né? Eu não consigo, infelizmente, mas eu respeito. Eu respeito. E mas por quê? Porque eu tenho uma visão de que é um princípio que é justo. Vamos para um terceiro bloco, que é o nosso bloco final aqui de debate, que é a questão como é que você leva para a performance, para a execução, para o resultado, né? Como é que você constrói isso com a tua equipe? E aí eu quero começar falando sobre comunicação da estratégia. Olha, dizer o que precisa ser feito, qual é o caminho que você escolheu, que a organização escolheu estrategicamente para alcançar o resultado, o objetivo. Como é que você faz isso? Como é que essa jornada tua, o que você acredita? Bom, Marcelo, para mim é fundamental que a gente tenha a comunicação em todos os layers da corporação. Óbvio que o que cada um precisa saber, né? Mas se a estratégia não tiver comunicada, se as pessoas não sabem a importância do porquê elas precisam fazer aquilo, vira só uma tarefa mandatória, sem o porquê, e você não cria um ritmo de entrega necessário. Então as pessoas precisam entender para onde a empresa vai, para onde a corporação vai, por que ela escolheu esse caminho e qual é o teu papel nisso. É simples, não é simples, requer dedicação, porque você faz uma reunião e tá feito. Já falei que cada um tem que fazer, por quê? Não. Isso precisa permear todas as reuniões, isso precisa permear todas as convenções, todos os encontros, para que a gente relembre qual a estratégia principal, por que a gente está fazendo aquilo. Né? Então, é um processo de comunicação contínuo do grande objetivo para a estratégia e do porquê que a gente está fazendo agora taticamente o porquê que a gente está seguindo esse caminho mais tático agora, porquê que a gente está não seguindo tal orientação agora, para onde a gente vai, para que as pessoas entendam qual é o objetivo principal e qual a estratégia que a gente vai adotar para aquilo. Isso precisa ser contínuo, contínuo. Porque senão não adianta, você faz uma convenção de vendas ou uma convenção de líderes no começo do ano e fala, olha, a estratégia é essa aqui. E daí nunca mais você fala disso. Parece que fica meio que é, um PPT bem bonito para os conselheiros e para os acionistas e que depois as coisas se perdem na corporação. Então ela precisa ser relembrada rotineiramente. Perfeito. E os ajustes? Quando a gente fala do monitoramento estratégico, o dólar subiu. Nossos clientes se descapitalizaram. Nada a ver com o Brasil, né? Estamos Não, falando de não, outro país, imagina. estamos falando da Áustria. E, então, quer dizer, aqui nesse país, em 2 meses, as coisas, o cenário econômico muda estruturalmente, né? Como é que você vê esses ajustes de um monitoramento estratégico e a comunicação para a equipe dentro desse cenário? Porque aí começa a chegar, olha, calma, não é? Vamos ter que aumentar preço, e como é que eu faço? E como é que é isso? Voltamos para os controláveis controlados, né? A estratégia da corporação e o monitoramento, os indicadores principais, eles não mudam independente do cenário de instabilidade econômico ou do indicador macroeconômico que mude ou do indicador de um indicador global que mude. A estratégia e o monitoramento são permeados
por condições e por processos daquilo que a gente controla. Vai mudar o dólar? Vai. A bolsa vai cair, vai subir? Vai. Algum insumo vai ter uma extrapolação? O óleo explodiu, não explodiu? É, vai acontecer. Isso vai acontecer. O que importa é como é que tá as coisas que as decisões e os pilares estratégicos que nós julgamos necessários. O que está na tua mão, né? Como é que está a execução do teu dia a dia? Como é que está a tua disciplina em fazer aquilo que se propôs a fazer? Seja o indicador que for, né? Em vendas a gente tem distribuição, ruptura, execução de ponto de venda, o TIF, milhões de indicadores. Isso não tem nada a ver com dólar, isso não tem nada a ver com concorrente, isso não tem nada a ver se alguns dos seus principais clientes se descapitalizou. Isso tem a ver com você. Isso tem a ver com a tua corporação, com o teu time, né? Então, obviamente, existem correções no meio. Eu tinha uma receita projetada, o dólar caiu ou subiu, o meu custo aumentou ou não aumentou, um insumo piorou ou não piorou. Isso vai variar, mas você não vai deixar de acompanhar a receita, né? Um cliente está mais descapitalizado, menos descapitalizado, o consumidor não vai deixar de comprar. Aonde você vai voltar? Aonde você vai distribuir aquele volume? Você não vai deixar de acompanhar o volume de venda e o per capita de consumo daquela região. Então, o indicador não muda. O que muda muitas vezes, e com certeza, é a magnitude daquele indicador. Mas o monitoramento, a gente não pode ficar toda hora quebrando o sentido de uma corporação, porque daí a bússola fica maluca, né? Olha que interessante, né, que você traz para a gente a importância da repetição e a importância da disciplina e da estabilidade. Quando você tem essas coisas juntas, independentemente das circunstâncias que continuam fluidas, que continuam dinâmicas e, enfim, absolutamente imprevisíveis, você torna o ambiente interno mais seguro. Você não é só a questão de proteger contra pressões, também é de definir que essa rota não vai ser mudada. Nós vamos insistir e vamos achar, obviamente, caminhos, né, para atingir os objetivos. Os caminhos podem variar conforme até cada cliente, mas o princípio básico continua estável. O segundo ponto que eu quero te perguntar tem a ver com as campanhas de incentivos. Olha, Gabriela, o que eu vejo no mercado são campanhas muito complexas e muito associadas à vontade do momento. Olha, estamos aqui com novos lançamentos, então aí você vem aquele mar de indicadores, até por SKU, dentro dessa perspectiva. E aí vem aquela campanha de incentivo pontual, agora precisamos correr atrás disso agora. E aí o que eu vejo é que isso gera uma instabilidade, vai um pouco na contramão do que você falou sobre a questão da estratégia estar mais centrada nessa estabilidade. Como é que você trata isso, campanha de incentivo, como é que você executa essa jornada tão importante para a atenção e foco da equipe? Olha, primeiro assim, as campanhas de incentivo, para mim, elas são fundamentais, porque o time de vendas já tem um perfil de motivação por combustão, né, quase, né? Ele é movido a desafio, ele gosta de ranking, né? Ele gosta é um time que gosta de palco, né? Eu até costumo, como eu já fui responsável por outras áreas, uma vez uma historinha, um gerente financeiro virou para mim e falou assim: só vendas tem campanha? Por que você não faz uma campanha para o financeiro? Eu falei: olha, você quer mesmo campanha? Você quer mesmo subir no palco? Ele: quero. Eu falei: então eu vou te dar uma pastinha para você visitar uns clientes. E a hora que você vender, você sobe no palco. Porque não dá para fazer uma campanha. A área comercial é muito dinâmica, né? Você sai para a rua hoje, você não sabe o que você vai encontrar. Então você tem que ter motivador, né? Mas eu assim, você trouxe um ponto, Marcelo, que as corporações vão crescendo e elas vão se equipando com novas áreas, né? Você vê, a gente cresce com áreas
A gente não falava de inteligência artificial há 20 anos atrás. A gente não falava de digital, de retail media, há 20 anos atrás, né? Então, as empresas foram se Há equipando, 3 anos atrás, três. há 3 anos atrás eu não falava. Então, as empresas vão se equipando e elas estão corretas, e as empresas vão crescendo, né? Vão crescendo o número de categorias, a quantidade de inovação. Aí, todo gerente de categoria, todo gerente de uma área nova, todo diretor de uma área nova, ele quer fazer uma campanha para aquele negócio que é dele. Né? E surgem daí milhões e zilhões de campanhas e necessidades e focos durante o ano. O que não tem problema, eu acho que a área comercial, ela tem. Uma empresa de bens de consumo, é a área comercial que é a locomotiva dessa empresa, é ela que puxa. E ela tem que responder a demanda. Só que qual que é o core da companhia para esse ano? O que foi desenhado lá na estratégia que esse ano vai ser vencedor? A campanha tem que estar cercada disso. E ela tem que permitir aberturas, talvez quadrimestrais, talvez trimestrais, que tenham inputs e cenourinhas que tragam a resposta de coisas talvez imediatistas que não estavam pensadas, talvez de uma resposta ao mercado, que não, né, não sei o que o concorrente vai fazer, não sei para onde o mercado vai virar, às vezes, que ela se permita ser irrigada por essas coisas. Mas nós não podemos deixar que as campanhas de incentivo virem, na verdade, ferramentas para cobrir necessidades de coisas desestruturadas. Deixa eu só reformular isso aqui que eu te falei. Nós não podemos permitir que toda necessidade emergencial da empresa vire uma campanha de incentivo. Uma coisa é o que a campanha de incentivo tem que trazer. Que ela tem que refletir aquilo e todos os indicadores de todas as áreas da companhia precisam estar refletidos praticamente na campanha. Ah, é aquela categoria, é aquele mercado, é aquele indicador? Isso tem que estar ali. E isso tem que estar permeado na corporação. Né? Pô, vai surgir coisas, irão surgir coisas no decorrer da campanha? Irão. O que é monitoramento? O que é monitoramento de rotina? O que é gerenciamento de rotina não pode se misturar com campanha. Então, a campanha é o over. Né? O que precisa ser tratado no dia a dia, o que precisa ser respondido no dia a dia, tem que estar nos monitoramentos. Significa que é simples? Significa que não tem aí no meio do jogo alguma coisa que desencaixe? Não, isso acontece. Mas a, a minha posição é ser guardiã para que o time de vendas não fique toda hora recebendo input. Porque quando você recebe toda hora input, você escolhe aquele que é mais importante para você. E quando cada um escolhe o que é mais importante para você, você pode ter certeza que a gente não escolheu no coletivo o que é mais importante. E daí cada um vai fazer o seu e nós não vamos chegar lá. Isso justamente tira o foco da estratégia, né? E aí eu acho que você já até entrou no ponto que eu quero trazer como a última pergunta desse terceiro bloco, que é a questão da estabilidade e da simplicidade. Você já começa a trazer a importância disso dentro das campanhas de incentivo, né? Elas precisam ser estáveis e simples, mas como é que você vê isso dentro de todo o processo de execução? Porque o que eu percebo é que a complexidade, óbvio, a complexidade do mercado vem aumentando, mas internamente a complexidade também cresce muito e acaba empurrando o gestor para a gestão do negócio, a gestão de inúmeros indicadores. Os distribuidores, então, coitados, eles têm inúmeros indicadores de inúmeras indústrias. E aí a indústria fala, mas eu quero que você foque nisso. Mas ele fala, cara, você está trazendo 38 indicadores, como é que eu vou somando as 10 indústrias que eu represento? Eu já não sei mais o que fazer. Então, eu jogo para cima, vamos ver o que acontece. Né? Então, como é que eu trabalho essa questão da estabilidade e da simplicidade para ajudar quem está na linha de frente executar a estratégia. Porque o que eu percebo é que muitas vezes está atrapalhando, a própria indústria está se atrapalhando nessa jornada. Até tem um diretor meu aqui que ele fala sempre, ele fala assim, quando eu acerto a resposta, você muda a pergunta, né? Então, é Essa é tanto, boa, é gostei. tanto indicador, é tanta coisa que quando acerta a resposta, muda a pergunta. Mas a gente falou muito disso, acho que nesse bate-papo nosso todo aqui, né, Marcela? Que é o mercado já está volátil, a instabilidade já está dada.
a gente não pode transferir 100% disso para as operações. Porque as pessoas. É humanamente impossível a pessoa lidar com tudo isso. Né? Por isso que a gente não pode ficar mudando o core da companhia o tempo todo, os indicadores da companhia o tempo todo. O que a gente traçou lá no começo como relevante para entregar esse período, seja um ano fiscal, seja um semestre, seja um biênio. As coisas mudam, mas o core não pode mudar, porque senão as pessoas não vão compreender o que é mais importante para ser feito naquele momento. Porque a gente não é onipotente, onipresente, a gente não se comunica o tempo inteiro com as pessoas. A gente não está falando com as pessoas o tempo inteiro. Se a gente ficar mudando o tempo inteiro, é impossível de gerenciar e é impossível do outro entender. Porque ele está o tempo inteiro recebendo inputs também do mercado, do cliente, do. Então, assim, a gente tem que tentar, ao máximo possível, manter aquilo que a gente falou que era importante sem mudar o tempo todo. Claro, vai mudar a categoria a cada trimestre, a cada semestre, vai mudar o mercado, mas o que a gente falou que era fundamental? Isso a gente não pode ficar alterando o tempo inteiro, porque a gente transfere um nível de instabilidade para dentro, que daí aí, assim, é quase que um ambiente tóxico. Já chega a instabilidade externa, a instabilidade interna também, as pessoas começam a bater pino, né? Não tem como viver num ambiente desse. Então, o papel da liderança, o meu papel principal é garantir que as pessoas entendam que qualquer lugar que eu for do mundo, eu vou fazer as mesmas perguntas. Perfeito. Olha, É óbvio que perfeito. né, cada mercado muda, mas eu vou fazer as mesmas perguntas. Perfeito. Perfeito. E assim, eu acho que a gente pode começar a fechar esse bloco número 3 nesse formato, né, de entender que a comunicação da estratégia precisa estar centrada em poucos indicadores chaves, são repetidos em poucas iniciativas, né, que precisam ser repetidas e firmadas no dia a dia da equipe, que todo o plano de incentivos, todas as campanhas e remuneração, ela deve estar associada de forma simples a essa estratégia e de que esse ambiente todo tem que ser estável. Ele tem, é uma coisa, parece que é tão óbvio, mas ao mesmo tempo, o que você colocou, a nossa ansiedade por defender feudos, a nossa ansiedade por defender a novidade do momento, acaba tornando um ambiente tóxico, sim. Aumenta a toxicidade do ambiente e o estresse com assuntos internos. E aí, óbvio, somado ao que a gente não controla, que é essa visão externa, né? A gente não tem controle sobre o dólar, não tem controle sobre a política do governo, enfim, a gente soma com problemas internos que têm muito mais impacto dentro da estabilidade, dentro da tranquilidade, da qualidade psicológica que o nosso time vive. Então, esses 3 pontos que você trouxe aí, eles são fundamentais para a gente refletir, ver até que ponto em 2025 a gente vai continuar nessa loucura puxa, vamos para lá, vamos para cá, porque as mudanças vão continuar. Mas será que não é hora da gente definir com clareza para onde a gente vai? E, obviamente, está ligada aos nossos diferenciais competitivos, está ligada às nossas vantagens. Não dá para reinventar, né, a cultura, a história, né, a literatura do que funciona. Então, essa é a jornada. Eu quero começar agora a fazer um fechamento e esse fechamento deixar com você o ponto principal que você gostaria de transmitir para quem nos ouve, como é que você, o que é mais caro para você, como é que você começa a fechar essa questão da liderança, qual é o ponto fundamental aí que você gostaria que
de reenfatizar e enfatizar para quem nos ouve? Bom, a gente falou de muita coisa aqui, né? A gente foi desde de falar de mercado, de instabilidade global, a gente falou sobre indicadores, a gente falou sobre desempenho, desenvolvimento de equipes, mas a verdade é que né, a liderança não pode esquecer de ser grata. A gente não pode esquecer de reconhecer. A gente não pode esquecer de dar voz para quem faz bem feito, para as equipes que performam melhor, para as pessoas que vão além, que se dedicam um pouco mais, para as pessoas que se envolvem em coisas que, isso aqui não é meu, não, daqui que eu vou te ajudar, daqui que eu vou fazer. Né? E para isso a gente tem que ser grato. Porque, sabe, Marcelo, você falou lá atrás, assim, que o time demitiu o técnico. É verdade, mas o time promove o técnico. É. Eu sempre, assim, eu sou muito grato aos meus líderes. Eu cheguei até onde cheguei por reconhecimento deles. Mas de verdade, quem me promoveu foram as minhas equipes. Né? Então o líder tem que ser muito grato, ele tem que ser muito atento ao reconhecimento para o que é bom. Porque senão o dia a dia nos puxa a enfatizar e dar voz a só o que é ruim. A gente vai para olhar gap, olhar lacuna, olhar resultado negativo. Vamos olhar o bom, vamos reconhecer quem está indo bem, vamos agradecer aquele que deu a mão naquela hora, vamos agradecer a quem está todo dia dedicando a coisa que a gente tem de mais precioso na vida, que é o tempo. Né? Então, para mim, assim, esse fechamento é muito falar sobre que quando você tem comunicação clara, franqueza, quando você dá simplicidade, fluidez, quando você não fica mudando as regras toda hora, quando as pessoas sabem como elas jogam, para onde elas jogam, e elas estão com você, e elas constroem esse caminho juntos, você tem que ser grato, você tem que deixar isso bem claro. Né? Então, na minha carreira eu aprendi isso, tá? Eu não era assim. Eu fui aprendendo isso. Porque eu via quando meus líderes eram gratos ao qualquer entrega que eu fazia, mesmo que simples, como isso me fortalecia. Né? Então, construir isso é fundamental. E para a liderança, assim, se eu puder, até para fechar, se você acha que você está cuidando de negócio, você está enganado. Você está cuidando de gente. Cuida de gente que as pessoas cuidam do negócio. Então, assim, quanto mais você evoluir, quanto mais você crescer, menos de negócio você vai cuidar. E mais de gente você vai cuidar. É um processo, tá? Porque a gente que veio, né, veio galgando a carreira, veio, né, com a mão na massa, e até hoje eu ponho a mão na massa, é difícil você virar a chave. Mas tenham essa convicção. Depois que você montou a equipe, que você esclareceu as coisas, que você tá junto, que você cobra no dia a dia, não sei o quê, reconheça, seja grato e cuidem delas, porque é elas que vão cuidar do resultado. Fantástico. Gabriela, eu acho assim que para mim, né, essa conclusão que você traz, talvez seja um apelo para todo mundo que está nos ouvindo, até para o vendedor, né, que está, obviamente, responsável pelo negócio, mas ele é responsável pelo negócio, mas é o varejo, é o distribuidor, enfim, alguém, ou até o consumidor, né, para quem é do varejo, essa gratidão, ela é fundamental. E aí, quando você fala, cuida das pessoas, a mesma coisa. Eu acho que a gente teria ainda evoluído mais rápido, né? Como você falou, é um aprendizado pelo qual eu passei também, sempre fui muito focado no negócio, e aí com o tempo eu fui alterando, né? Ainda tenho coisa para melhorar, com certeza, mas eu fui alterando o meu foco. Quando você cuida das pessoas, elas vão cuidar dos negócios para você. Quando você cuida do cliente, ele vai trazer o resultado para você. Então, é não perder esse foco nas pessoas. Eu acho que essa é uma mensagem de fechamento maravilhosa que você está trazendo. Quero agradecer a tua aula, né, que trouxe para a gente tantos aprendizados aí e ideias e conceitos, princípios maravilhosos sobre liderança. É um tema
que pode ser central para você que está nos ouvindo dentro do teu 2025, para que ele seja de fato um 2025 mais previsível, mais estável, melhor, em vista de tantas tempestades que a gente sabe que estão se formando no horizonte, não vamos negar isso. E o que eu quero trazer para vocês não é, puxa vida, a negação da tempestade, mas eventualmente firmar nesses princípios aí que a Gabriela trouxe para a gente, a tranquilidade de enfrentá-las com clareza, com seriedade, com esperança. Gabi, muito obrigado. Você quer fechar aí com algum agradecimento, alguém especial, enfim? Não, quero agradecer a você, Marcelo, pelo convite, ao tempo, né, de quem ouviu esse podcast, que espero que tenha sido proveitoso, né, para você que dedicou aí parte do que você tem mais de valoroso na vida, que é o tempo a nos ouvir. E agradecer ao meu time, agradecer a IP, essa empresa que eu respeito e que eu voltei, porque tem muita coisa que somos empáticos em muita coisa, vivemos muitos valores parecidos. Então, agradecer a todos vocês e que tenhamos um 25 maravilhoso, com muita fé, prosperidade e com muita saúde. E a você que nos ouve, novamente agradeço e estamos aqui numa jornada, né, de tentar fazer esse podcast semanal. Eu confesso que não é fácil, eu estou aprendendo e eu acho que semana que vem a gente deve ter alguém diferente e trazendo experiências diferentes, mas passe essa informação para quem você quiser, esse conceito, esse aprendizado, essa cultura que a Gabriela trouxe para a gente, eventualmente até para o teu chefe, né? Se você quiser, porque essa transmissão de conhecimento que vai fazer a história da tua empresa, a tua história melhor. Sucesso e bons negócios.